Olá, queridos, graça e paz, abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um quadro examinando as Escrituras. Hoje eu vim para um ambiente diferente, né? Hoje não é o quadro de uma praia na parede, hoje eu estou aqui desfrutando aqui dessa beleza natural. Uma praia deserta aqui em Jacuípe, litoral norte aqui da Bahia, tá bom? Amados, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, dê aquele apoio, deixa seu like, seu comentário, compartilhe essas mensagens aí, tá bom? Amados, o meu último vídeo que eu postei aí, na verdade foi meio que uma reportagem sobre a queda do templo, sobre a invasão de Tito, né, em Jerusalém, a destruição lá do santuário lá no ano 70, a manifestação do Filho do Homem sobre as nuvens, Jesus trazendo juízo sobre o seu povo. Eu quero completar aqui o raciocínio lendo esse texto escatológico para vocês, Mateus capítulo 24. Eu vou ler alguns versículos para a gente desfrutar daquele entendimento acerca daquele vídeo da última postagem. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Então, Jesus estava ali se retirando e os seus discípulos chamaram Jesus para mostrar a estrutura daquele templo. Versículo 2. Mas ele lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não a deixarei aqui pedra sobre pedra, sem que não seja derribada. Estando ele ainda no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos, em particular dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Fim do mundo aqui nós entendemos que é um fim de um ciclo, fim do aion, fim de uma era, né? Fim de um contexto pactual. Então, os discípulos interrogaram de quando aquelas coisas iriam acontecer. Quais coisas que iriam acontecer? Olha lá. E estando eles sentados no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, no plural. Ou seja, está falando de todos aqueles eventos, né? Ou de todos os eventos, e não apenas de um evento específico, como alguns aí interpretam, que ali, na verdade, Jesus estava falando apenas de um início da grande tribulação, o parte da grande tribulação, juntamente com a queda do templo, mas que a sua vinda é para um futuro apocalíptico incerto, onde as pessoas lançam aí para o seu futuro, né? Aí os futuristas ficam tardando todo o evento histórico que já ocorreu. Então eles perguntaram, né? Quando essas coisas vão acontecer e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Assim como os discípulos desta época, né? Melhor dizendo, os discípulos desta época, eles já tinham um entendimento do que era uma manifestação de Deus em juízo. Porque eles já conheciam a história do Egito, né? Eles já conheciam a história das nações, onde Deus cavalgava sobre as nuvens, trazendo juízo, né, entre aspas, cavalgava entre aspas, tá bom? Trazendo juízo sobre as nações, porque aquilo ali era uma forma simbólica, era uma hipérbole, né? Era uma força de expressão para mostrar a justiça, o juízo de Deus sobre as nações. E um juízo em especial iria se manifestar sobre os judeus, né? O julgamento começaria, né, sobre a casa de Deus, né, o símbolo maior dos judeus, o templo lá em Jerusalém. Havia uma profecia lá em Daniel, capítulo 9, versículo 22 ao 27. Daniel já profetizava que um príncipe de outro povo iria invadir a cidade santa. Qual cidade santa? Jerusalém, e iria derrubar, destruir o que? O santuário. Quem era o santuário? Qual era o santuário? O santuário dos judeus, o templo lá
dos judeus. Então Jesus disse que não iria passar aquela geração dele, né? Nesse contexto Jesus vai falar sobre isso. Vamos lá, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, tome cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e muitos serão enganados. Então, dentro daquela geração de 33 até 70, né? Ou seja, 37 anos, dentro daquele pouco tempo que faltava, 37 anos, porque depois que Jesus profetiza, 37 anos depois aconteceu, iria surgir muitos falsos cristos, né? Muitos falsos profetas, e muitas pessoas iriam ser enganadas, iriam seguir essas pessoas achando que era manifestação de Cristo, né? Que era a vinda do Filho do Homem lá em juízo, mas na verdade ainda não era. 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e muitos serão enganados. E ouvireis falar de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos perturbais, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, assim como aquele vídeo explicou, eventos, fenômenos da natureza aconteceu naquela geração, naquela grande tribulação, né? Guerras, rumores de guerra, a ponto de mães matar os seus próprios filhos e comerem por causa da fome, por causa do cerco lá em Jerusalém, né? O incêndio lá no templo, enfim, toda aquela história de juízo sobre o povo de Deus. Eu vou aqui pular alguns versículos para não ficar muito extenso o vídeo. No versículo 13, Jesus diz assim, não, eu vou voltar um pouquinho. Versículo 8. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Olha para isso, amados. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Engraçado que a religião ainda prega até hoje, dizendo que você não está indo mais para a igreja congregar, você não está dando dízimo, você não está cooperando, você não está ofertando. Sabe o que é isso? É o amor se esfriando, Jesus está voltando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, amados. Versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim de quê? Até o fim daquela grande tribulação. Será salvo de quê? Salvo para ir para o céu? Salvo no Espírito? Não. Salvo daquela grande perseguição, daquela grande tribulação, onde o general, né, Tito invadiu lá Jerusalém com um batalhão de soldados e matou quase 1 milhão de judeus e detonou, destruiu a cidade e juntamente com o templo lá dos judeus. Então, entenderam, amado, a questão? Entenderam, amados irmãos? Que essa salvação não se aplica à salvação eterna, que o sistema pega esse texto, esse versículo isolado, 13, para dizer que isso aqui está falando de salvação eterna. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim daquela grande tribulação. No versículo 15 ele diz assim: quando pois virdes está no lugar santo, a abominação e desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então o que ele estava dizendo é que Daniel já havia profetizado acerca. Vou tirar um pouquinho a câmera aqui da praia. Daniel já tinha profetizado acerca dessa grande tribulação. Então Jesus estava confirmando com as palavras de Daniel que aquilo que estava prestes a acontecer dentro daquela geração de Jesus era justamente aquilo que Daniel havia profetizado. 16. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Viu aí? Então a salvação aqui era de uma grande tribulação, de uma grande perseguição. Então quem estivesse na Judéia, que fugisse para os montes. 17. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de casa. 18.
E quem estiver no campo não volte atrás para apanhar sua capa. 19. Mas ai da que estiverem grávida e das que amamentarem naqueles dias. 20. Orai para que a vossa o quê? Arrebatamento para o céu? Não. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Pergunta: se fosse para o arrebatamento da igreja, espiritualmente falando, como o sistema diz, as grávidas não seriam arrebatadas? As que estivessem amamentando não iriam para o céu? E se acontecesse no sábado, que Jesus disse orai para que não aconteça no sábado? Se tivesse acontecido no sábado, ninguém seria salvo? O que era que acontecia no sábado? As portas, da cidade eram trancadas. Então todos estavam lá dentro da cidade. A cidade estava bloqueada, por assim dizer. Então, assim, a desgraça, a matança seria muito maior. Então é disso que Jesus estava falando. Orai para que não suceda também a vossa fuga no inverno. Porque quem é que vai querer se expor no inverno, no frio, para fugir, para sair? O povo da graça entende essa mensagem muito bem, mas infelizmente, o sistema religioso tradicional, eles lançam para um futuro incerto algo que já foi consumado. Versículo 21. Porque haverá então uma tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então ele não disse que a terra, o cosmos ia se acabar, que o mundo iria pegar fogo, como o sistema religioso afirma. Com textos mal interpretados lá de Pedro, que Pedro também está falando deste juízo. Pedro estava vivendo depois desta profecia de Jesus, e Pedro estava ali próximo, aquele evento da grande tribulação. Pedro já estava ali no início daquela grande tribulação e falando que os elementos se desfariam em fogo, firmamento dos céus seriam abalados, justamente sobre este juízo, essa expressão de vingança que Deus iria trazer para julgar os judeus. Versículo 23. Se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Vamos pular alguns versículos. O texto é muito lindo, é muito completo, mas vamos no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, que estava intrínseca à queda do templo e a grande tribulação. Eram os três acontecimentos. Queda do templo, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Eram três acontecimentos em um único evento. Não era parcelado, vai acontecer isso, primeiro vai ser a queda do templo, depois vai ser a grande tribulação, ou primeiro a grande tribulação, depois a queda do templo, e lá para 2.300, 3.000 e pouco, lá para 4.000 e pouco, é que Jesus vai vir sobre as nuvens e vai destruir o planeta Terra e todo mundo vai subir para o céu, só vai ficar roupa. Aqueles filmes hollywoodianos, onde as pessoas estão lá, os pregadores, O pregador tem que ir primeiro. Os pastores estão lá pregando e eles somem, Deixa lá só o terno e a gravata e os membros ficam olhando. Meu pastor foi arrebatado, eu fiquei. Até nisso, eles são maldosos, Que parece que quem está com o microfone na mão é superior ao irmão que está lá sentado ouvindo o sermão. É lamentável. Versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isso aqui naturalmente, literalmente estava falando de mortes, carnificina, devido à guerra que de fato aconteceu. 29. Logo depois da grande tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol,
e a lua não dará sua luz, logo depois da grande tribulação. Logo depois da grande tribulação não é daqui a 2000 anos, ou não era de lá a 3000 anos. Logo depois da grande tribulação houve fenômenos extraordinários. Flávio Josefo, ele comenta sobre isso em seus livros, Guerra Judaica, ou a História dos Hebreus, sobre esses eventos, lua de sangue, alguns eventos sobrenaturais, né? Ou eventos, digamos assim, fenômenos, né? Sobrenaturais. Logo depois, 29, logo depois da grande tribulação, escurecerá o sol. Recentemente nós tivemos algumas eclipses aí, o sol se escureceu, a lua ficou, né, aquelas chamada lua de sangue, e toda vez que acontece isso, o povo associa esses textos para dizer que Jesus está voltando. Tem uma guerra na Síria, Jesus está voltando. Um eclipse lunar, Jesus está voltando. Algo diferente. Outro dia eu estava fazendo uma caminhada, fazendo atividade física em uma praça pública, e de repente uma luz interessante no céu. Aproximadamente 6 e pouca da tarde, eu acho que muitos aí acompanharam essa luz. Uma luz bem distinta, bem interessante, né? Uma luz bem clara, desculpa a redundância, bem luminosa, né? Meus irmãos, e aí as pessoas tirando foto, mandaram áudio para mim dizendo que era um anjo, mandaram áudio dizendo que era Jesus voltando. Foi uma coisa, uma polêmica. Depois passou na reportagem que foi, né, a China enviando um satélite para o espaço. Mas as pessoas têm o hábito de dizer que era Jesus que estava voltando e era o fim do mundo. Então tudo que acontece, esse momento difícil aí que nós estamos passando aí na saúde pública, né? Como já houve piores e haverá outros muito piores ainda, não estou aqui profetizando desgraça, mas, meus irmãos, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, doenças, pestes, catástrofes, guerras, sempre irão existir. E não é a vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus já aconteceu dentro daquela geração, porque era em forma de juízo. Então eu vou concluir o versículo 29. Logo depois daquela grande tribulação, se escurecerá o sol, a lua não se dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. Isso é figura de linguagem. Os poderes dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Juízo. A manifestação é juízo, não tem nada a ver com literal, um homem voando. Imagine que nós estamos aqui no Brasil, aí Jesus iria supostamente aparecer lá em Israel, e eu daqui iria ver Jesus lá em Israel, no céu. Entendeu, amados? As pessoas perdem o sentido, a religião cega o entendimento, mas o Evangelho tira o véu e nos revela a verdade. 31. E ele enviará os seus anjos. Está falando de quem? Anjos aqui são os mensageiros. Assim como João escreve Apocalipse dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja, está falando daquele que estava ali responsável pela palavra, né? pela orientação ali, pela ministração, eles eram responsáveis ali pelo andamento, por assim dizer, da comunhão ali dos irmãos. Então o anjo ali era um mensageiro. Aí Jesus está também usando essa mesma expressão. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos. Quem eram os seus anjos? Os ministros ali daquele período. Os apóstolos ali. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade a outra extremidade. Quer dizer, os mensageiros estavam ali anunciando a palavra do reino, anunciando a manifestação do Filho do Homem, anunciando, né, ali a salvação plena que iria ocorrer. Claro, a obra foi consumada lá na cruz, no sentido espiritual, mas juridicamente o templo estava de pé,
os sacrifícios, as oblações ainda estavam sendo feitas. Então a lei ainda estava sendo cumprida no papel, por assim dizer. Então tudo aquilo iria acabar. E enquanto aquilo não acontecesse, os anjos estavam tocando trombeta. Pedro, Tiago e João para os judeus. Paulo, Barnabé, Tito, Timóteo. Então assim, Silvano, né, que é o mesmo Silas, eles estavam ali pregando ali para os gentios. Então esses anjos estavam anunciando a palavra, amados. Juntando os escolhidos, os eleitos, aqueles que tinham recebido a fé, porque a fé não era de todos, a fé era dos eleitos. Então a trombeta estava tocando, era nesse sentido. Versículo 34, Jesus diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, amados, eu vou ler até aqui por causa do tempo também. Então, assim, aquilo já aconteceu. Isto, melhor dizendo, esta profecia, sermão escatológico, isso aconteceu no ano 70. Foi dentro daquela geração de Jesus. Então não adianta os filhos de Deus ficarem aí tentando jogar para o futuro algo que já está no passado. Guarde essa palavra no teu coração. O irmão tem muitas dúvidas acerca desse assunto. Acerca deste assunto, propriamente dito, a escatologia, né, consumada, eu vou indicar alguns irmãos aí, tá bom? O irmão do canal Graça, Escatologia Plena, se não me engano, né? O irmão, todos vocês aí devem já conhecer, o Erivelto Soares, dá uma aula sobre a escatologia consumada. Geraldo Moraes tem um conteúdo vasto sobre a vinda do Filho do Homem, né? Só é você pesquisar lá no canal lá do irmão Geraldo Moraes, Igreja em Espírito e em Verdade, sobre a grande tribulação, a vinda de Jesus. Ele tem muitas mensagens acerca disso. O nosso irmão também, Cristiano França, também tem um estudo, se eu não me engano, de 12 mensagens acerca deste assunto, escatologia consumada, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a ressurreição dos mortos, tá bom? Eu não foco muito nesse assunto, mas estou aqui dando também a minha contribuição, o meu entendimento. Não estou pregando esta palavra porque eu vi Geraldo, ou o Cristiano, ou o Erivelto, né, pregando sobre esse assunto propriamente dito. Eu estou pregando aqui esse assunto porque eu creio nesse assunto, tá bom? Claro, aprendi muito com os meus irmãos e aprendo com os meus irmãos sobre diversos assuntos, mas eu não estou aqui sendo um papagaio, repetindo o que eu ouvi. Eu estou aqui lendo os textos e postando aí também no nosso canal esse assunto, porque é um assunto libertador, que promove descanso às nossas almas. Jesus não vai voltar. Você que está entrando aí no canal pela primeira vez, você que sempre esperou Jesus voltar no sentido literal, você que sempre esperou uma ressurreição física, né, literalmente falando, isso nunca vai acontecer. A nossa ressurreição foi de um estado de espírito, né, primeiramente nas primícias daqueles que dormiam no Senhor, e depois nós fomos transformados. Disse Paulo, os que ficarem vivos serão transformados. Diga-se de passagem, nós já nascemos nesse estado de transformados em Cristo, perfeitos em Cristo, espíritos aperfeiçoados em amor. Graça e paz e descanse. Entenda que tudo já está pronto. Nós estamos vivendo de fé em fé, de glória em glória, aquilo que Jesus já consumou, já concluiu. Nós estamos agora vivendo um resultado de toda a sua obra e não mais buscando algo como se ainda fosse ocorrer, tá bom? De glória em glória, de fé em fé, nós vamos desfrutando da palavra do conhecimento e trazendo assim uma edificação e a maturidade para a nossa alma e para o nosso entendimento. Graça e paz, beijo no coração.